Pessoal, então vamos começar essa palestra, né, que a gente trabalhou com muito carinho aí e cuidado para vocês. Essa palestra ela tem uma temática, que é o perfil do profissional nesse mundo digital. A gente senta nessa cadeira aqui, né, de estudante, e a gente fica com a cabeça a 1000 por hora, pensando o seguinte: como que a gente, quais são os atributos, quais são as habilidades, os conhecimentos que nós, como profissionais nesse mundo extremamente digital, nesse mundo extremamente tecnológico, a gente precisa saber. Então, por exemplo, a gente está sentado aqui, antigamente o período de uma tecnologia para passar e começar outra era muito demorado. Hoje a coisa é muito rápida, hoje a velocidade é muito rápida. Se eu fosse pedir para alguém levantar a mão aqui, quem ainda guarda o videocassete que você tinha, ou que seus pais tinham no passado? Quem guarda ainda aquele... Quando eu casei em 2010, tinha aquele home theater, né? Que você comprava junto com a televisão. Aquilo ali está encostado há tanto tempo. Aí eu pensei assim, meu Deus, como é rápido esse dinamismo tecnológico. E ninguém melhor para poder nos ajudar a entender esse mundo, esse perfil, do que o Matheus. É interessante que quando a gente vai fazer uma apresentação, né, antigamente as pessoas faziam uma apresentação, a pessoa pegava o papel e falava assim, olha, eu vou falar sobre o nosso palestrante. E tinha toda aquela dinâmica de apresentação, né, num papel. Acho que vamos quebrar um pouco o protocolo e vamos apresentá-lo direto, talvez da área de trabalho profunda do nosso amigo Matheus. Matheus Curi Reis, atualmente ele é executivo para a América Latina do LinkedIn. E o perfil de crescimento do Matheus, ele é meteórico. Vou usar essa expressão. O Matheus, ele é alumni, né? Ele é da nossa casa. Ele fez o bacharel em administração aqui, conosco, aqui no Mackenzie. Depois que ele, conversando com ele aqui, né, eu tenho até essa tranquilidade, ele falou o seguinte, olha, ele vai comentar isso com muito mais propriedade na palestra dele. Ele falou o seguinte, olha, eu vou ter alguns desafios. Ah, mas qual o desafio, Matheus? Eu vou estudar inglês no Canadá. Ele foi lá na Greystone College, ele ficou lá praticamente mais de um ano e meio lá, e ele trabalhou numa empresa lá, depois ele até pode comentar com vocês. Ele começou como estagiário no Banco Original, ainda dentro da graduação dele, né? Assim como a maioria de vocês aqui agora. Depois ele lá no Canadá, ele foi trabalhar na área de vendas. Depois, quando ele chegou aqui no Brasil, e é interessante, eu registrei uma frase dele, que eu defendo muito ela. Ele falou assim para mim, a gente conversando aqui agora, Samuel, eu não tinha noção do peso que eu tinha absorvido com inglês, com conhecimento lá fora. Porque quando ele foi lá para fora, ele foi para fazer uma especialização na área de gestão internacional. E quando ele chegou, ele estava comentando aqui comigo agora, que na verdade, no fundo, ele já até escolheu o que ele queria. Se a gente fosse temporalizar, ele chegou exatamente naquele período de transição de governo, aquela problemática toda em 2016, e normalmente, para nós estudantes, aquele receio. Espera aí, eu estou chegando no Brasil agora, eu estava lá fora, recessão, o que vai acontecer? E ele trouxe uma bagagem tão extraordinária de conhecimento e da língua lá fora, que ele pôde, na verdade, escolher. E aí ele foi trabalhar onde? Na Oracle. E é interessante, quando ele foi trabalhar na Oracle, ele fez um processo seletivo para trainee, com 7 mil pessoas, para 35 selecionados. No final, eu vou tirar um selfie com ele, se alguém quiser também me acompanhar. O que acontece? 7 mil candidatos. Eu me lembro quando meu irmão foi fazer medicina, passou em medicina, não era tão concorrido como uma vaga dessa. 7 mil candidatos, para 35 posições apenas, e graças a Deus o Matheus estava lá com toda a propriedade lá dentro, trabalhou na Oracle, nessa área de consultoria e desenvolvimento de novos negócios, e depois entrou no LinkedIn também de uma forma incrível, e atualmente ele tem trabalhado aí no LinkedIn, nessa área aqui, especificamente para a América Latina. Então, ao longo da conversa, o Matheus ele vai levantar algumas questões interessantes, que eu julgo também importantíssimas, que ele decidiu, que ele trabalhou. E eu queria pedir para vocês o seguinte, a nossa palestra ela tem um término, às 16 horas mais ou menos, ela precisa encerrar.
O Matheus ele vai fazer a apresentação bem interessante dele aqui, e eu queria que vocês fizessem um registro de perguntas que eventualmente vocês possam ter, porque a gente vai pedir para o Matheus, no final, ele abrir um espaço para vocês poderem falar. Tudo bem? Então, eu quero aproveitar, Matheus, aproveitando esse bate-papo nosso, eu queria te fazer uma primeira pergunta. Então, aí você tem a liberdade de transcorrer. De todo esse processo que você teve, né? Lembrando que quando ele foi para o LinkedIn falou assim para ele: olha, Matheus, o seu perfil é tão adequado para nós que o inglês é fluente, a gente não tem problema. Agora a gente quer o espanhol. O LinkedIn mandou ele para a Espanha para ele poder absorver o espanhol. Ele ficou lá um período, depois voltou. A minha pergunta de toda essa caminhada muito emblemática, né, que isso nos inspira bastante, é o seguinte: o que seria hoje uma característica que as empresas lá fora têm procurado para os seus futuros funcionários, né? Ou no caso dos seus atuais estagiários, o que ela tem procurado? Se você pudesse pegar uma lupa e você falar o seguinte: olha, o que a empresa está procurando é isso, isso e isso, na sua experiência. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu só sair um pouquinho daqui. Parecia um pouquinho mais, que parece que eu estou muito longe, né? Então, boa tarde, professor Marcelo, pastor Marcelo. E aí, pai, tudo bom? Pastor Judásio. Obrigado, aí me vendeu pra caramba. Mas sim, graças a Deus deu tudo certo, aparentemente num tempinho. Parece que deu tudo certo do jeito que eu queria, mas na verdade não foi muito bem assim. Estava até comentando com o professor Samuel que eu tinha saído da faculdade, eu não tinha certeza do que eu ia fazer ainda, né? Então, eu estudei um pouco mais o inglês, porque eu não tinha capacidade ainda de acompanhar um curso como o que eu fiz no Canadá. Então, quando eu voltei do Canadá, quando eu fui para o Canadá, então foi quando eu fiz a minha especialização, eu aprimorei ainda mais o idioma. E entrando um pouquinho na questão que o professor Samuel disse, e apresentando um pouquinho do que eu faço no LinkedIn, né? Eu trabalho hoje eu desenvolvo projetos dentro do LinkedIn para a área de recursos humanos. Então, basicamente, ajuda empresas a acessarem a base de dados que a gente tem dentro do LinkedIn para encontrarem, através de inteligência artificial, os melhores talentos que eles estão buscando, né? Então, meu dia a dia é basicamente conversar com empresas com RHs de empresas da América Latina, para entender quais são os seus principais desafios e o que eles exatamente estão buscando, ou seja, suas prioridades. E entendendo essas prioridades de recursos humanos, eu consegui identificar exatamente, entender por que é que eu fui contratado, por que é que eu fui chamado no LinkedIn para trabalhar e para desenvolver meu espanhol, por que me deram uma prioridade para ser trainee dentro de uma empresa de tecnologia como a Oracle, sem ter muita experiência. E isso eu respondi até o professor Samuel batendo um papo, falando para ele que eu acho que essa minha carreira, a forma com que eu saí do Mackenzie para entrar no LinkedIn, ela se deve a 3 fatores. E seus respectivos pesos são: primeiro, 25% é a graduação, então o que vocês estão fazendo aqui agora é muito importante. Os outros 25% é postura. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, hoje se fala no mundo de recursos humanos muito sobre o que eles chamam de soft skills, que são habilidades que são mais intrínsecas e mais complicadas de se ensinar, como postura, comunicação, presença de palco, escutativa, proatividade, produtividade, organização. Tudo isso são soft skills. E tem os hard skills, que são as atividades e as habilidades mais tácitas, né, que a gente consegue identificar e aprender com mais facilidade, fazer cursos, etc. e tal, né? Então, a minha postura também teve um peso muito grande aí de seus 25%. Os outros 50%, que eu creio que foram fundamentais para eu sair onde eu estive para chegar onde eu estou, foi o idioma. E quando a gente fala de idioma, a gente está falando de inglês fluente. Então, quando a gente olha para o cenário brasileiro, 3% da população hoje fala inglês avançado ou fluente.
Então, quando você domina o inglês, que é o seu segundo idioma, você já sai de dentro dos 97%, você está entre os top 3% do mercado, quando a gente fala de qualificação profissional. Tá? Então, as empresas entendem hoje que a gente pode ensinar os soft skills, então, a postura, a organização, produtividade, isso se pode ser ensinado com a experiência de trabalho, mas o idioma é um pouco mais complicado de ensinar, no curto prazo. Né? Então, foi basicamente por isso. Mas assim, entendendo o que a gente queria fazer, até um bate-papo, eu queria escutar de vocês o que exatamente vocês queriam cobrir aqui hoje. Eu trabalho no LinkedIn, eu até tenho uma apresentação bacana para a gente falar um pouco de preenchimento de perfil, como é que a gente pode usar o LinkedIn para dar mais visibilidade para vocês, mesmo sendo estudantes, mesmo não tendo tanta experiência de mercado. Então eu queria escutar de vocês o que vocês gostariam de escutar de mim, o que eu posso agregar para vocês hoje. Alguma coisa que vocês gostariam de ouvir? Específica? Professor. Deixa eu levar o microfone ali para facilitar, peraí. Bom, eu queria saber, em primeiro lugar, se é importante o LinkedIn, a gente fazer o LinkedIn já em inglês, se isso é um ponto que facilita para a gente ser visualizado fora. Primeiro, se a gente tem que atualizar esse LinkedIn, por exemplo, no nosso caso, se a gente publica, se é legal a gente atualizar esse LinkedIn sempre. O meu LinkedIn, por exemplo, está muito desatualizado. E às vezes eu fico pensando, é legal atualizar esse LinkedIn. Por exemplo, você vai fazer um curso, ou viajou, se é legal atualizar. Essas são as minhas dúvidas mais... No momento. Tá, vamos lá. Então, preenchimento de perfil e um pouco de comportamento na rede, né? Beleza. Alguma coisa a mais? Vamos lá. Eu quero perguntar sobre produção de conteúdo. Tipo, eu falo sobre... Vou dar um exemplo. Marketing digital. Eu posso postar e, tipo, é legal eu postar sobre isso para criar autoridade também no LinkedIn? Tá, legal. De novo, conteúdo e preenchimento de perfil, né? Aqui quer ganhar dinheiro. Eu mesma. Eu escutei aqui, eu quero fazer o que me der dinheiro. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo te ajudar. No LinkedIn eu saio adicionando todo mundo que eu vejo. Isso é bom, isso está certo. E outra coisa, é bom sair comentando nas coisas das pessoas? Tá, legal. De novo, preenchimento e conteúdo. Legal. Alguém mais? Alguma coisa, de repente, sobre carreira ou algo do tipo? Eu tenho um pouco de dúvida em saber o que as empresas valorizam da gente, assim, porque eu sei que, por exemplo, estagiário, eu quero saber o que eles querem, sabe, que eu seja, o que eles querem que eu faça. Mais ou menos isso, assim. Tá. Qual que é a sua... O que você está estudando? Jornalismo, comunicação interna, endomarketing, né? Tá. Como é que identifica o inglês fluente de um inglês, digamos, daqueles outros 97%, que deve estar aí entre os, sei lá, 30%, que é o inglês não fluente. Mas como é que na rede a pessoa, quem está procurando, identifica que é o inglês fluente? É só pela entrevista ou tem alguma coisa que se coloque ali? Legal. Alguma coisa a mais? Eu vou cobrir muito sobre preenchimento de perfil, comportamento, se adiciona todo mundo na rede, se não adiciona, publicação. É bem básico, assim, é como formato de espaço virtual. Eu posso tratar o LinkedIn como rede social ou é só um currículo na internet? Tá bom. Alguma coisa fora preenchimento de perfil, mercado, etc e tal, antes da gente entrar na dúvida da Eleonora? Alguma coisa a mais? Sim? Não? Beleza. Vamos lá, Eleonora. Sua dúvida basicamente foi sobre o que as empresas valorizam em mim como profissional, né? Minha experiência, o que eu escuto dos recursos humanos hoje, pelo menos das empresas modernas. Tá? Acho muito importante a qualificação acadêmica, muito importante. Tanto é que foi fundamental para a minha primeira experiência relevante de trabalho, que foi lá no Banco Original. Mas eu acho que não é a mais importante. Tá? Ela foi muito importante para mim. E a experiência acadêmica ela também me trouxe bagagem de aprendizados daquelas soft skills que eu comentei. Então, o que eu posso aprender
como postura, como é que eu converso com as pessoas, como me porto numa entrevista, como é que eu me preparo para uma conversa com algum diretor de empresa, etc. Então, a parte acadêmica eu acho importante e eu coloco aí um pouco de peso também na postura. Tá? Os outros 50% é o idioma. Tá? O idioma hoje é fundamental para você conseguir se posicionar hoje no mercado como um profissional competitivo. Principalmente na área de marketing, jornalismo, endomarketing, comunicação interna. Quando a gente fala dessa área, a forma com que você escreve, constrói seus pensamentos, etc., a academia, a universidade hoje, ela te ensina muito disso. Mas hoje, muito da tua postura e também da sua fluência em outros idiomas contribuem para isso também. Então, trabalhar em inglês, se eu tivesse a oportunidade, por exemplo, de recursos ilimitados, poder aprender no ritmo que eu quisesse, etc., eu sairia da universidade com o meu inglês avançado, fluente, ali nos top 3%, como o pastor Marcelo me falou. E aí a gente vai entrar um pouquinho nessas dúvidas sobre como é que eu me comporto dentro da rede, qual que é o conteúdo, se eu adiciono todo mundo, se eu faço publicações, se eu posso usar o LinkedIn como uma rede social, ao invés de ser um banco só de currículos. Então vamos entrar nisso. Eu quero que isso seja muito mais um bate-papo, então levanta a mão se tiverem alguma dúvida, a gente vai solucionando as perguntas, porque são muitas informaçõezinhas um pouco chatinhas. Então, assim, é legal ouvir já em seguida as dúvidas que vocês têm. Tá bom? A gente pode seguir assim? Legal? Tá bom. Sim. Tá bom. No LinkedIn você tem um campo onde você aponta o seu nível de inglês. Tá? Então, desde básico, intermediário, fluente, avançado, fluente. O fluente ou nativo. Né? Não tem como as empresas identificarem se aquilo é real, se é verdadeiro. Ainda. O LinkedIn hoje ele está desenvolvendo dentro das plataformas corporativas, as habilidades que a gente coloca, a gente vai começar a fazer testes de idiomas, testes de... tem alguém de TI aqui? Programação, sistemas de informação? Tem? Lá, a gente vai começar a fazer testes de idioma, de linguagem técnica, então Python, Java, SQL. Esses caras a gente já começou a validar tecnicamente. Então, não sei quão ativo você é no LinkedIn, mas, por exemplo, é bem possível que o LinkedIn chame uma notificação para você, olha, valide as aptitudes, as habilidades que você selecionou, como Java, SQL, enfim. WordPress, boa. Então, essas habilidades mais técnicas serão um pouco mais fáceis da gente fazer isso. O inglês é um pouco mais complicado. Mas, igual, a gente tem que pensar que o LinkedIn hoje é uma rede social. Não é um banco de currículos, entrando um pouquinho na tua pergunta. Como é uma rede social, naturalmente as pessoas stalkeiam você, te procuram, olham o que você está fazendo. Você coloca um inglês fluente, e seu companheiro sabe que você não fala inglês direito? Chato, né? Então, é muito diferente do currículo, que você manda para quem você quiser hoje. Então, pouca gente vê o seu currículo. Agora, o LinkedIn não. Você adiciona seus colegas de trabalho, você adiciona seus amigos, você adiciona a tua família, você adiciona a sua rede de trabalho, etc. Então, é muito mais difícil você mentir no teu LinkedIn, já que as pessoas têm mais visibilidade para isso. E é por isso que hoje a gente é reconhecido como a rede social mais confiável, de acordo com a Business Insider, que é uma revista, um portal de notícias de negócios americano. Né? Mas vamos lá. Matheus, só uma Sim. questão. Essa pergunta do LinkedIn, que o reverendo Marcelo falou, é tão interessante. Na minha área de pesquisa, eu não estava conseguindo falar com um professor, que ele é da Universidade de Colômbia, e eu precisava conversar, tirar algumas dúvidas com ele. E no LinkedIn eu mandei uma informação para ele. Quando eu mandei informação para ele, essa questão é tão interessante da fluência, que ele me respondeu o seguinte: vamos marcar um Skype. Aí eu te pergunto, se a pessoa não tiver segurança do inglês dela, o que acontece? Quando você recebe um convite e fala o seguinte, ele escreveu rapidamente, vamos marcar um Skype. Então, naquele momento, vira um desafio muito grande, porque se você falou que seu inglês é fluente, ele se sentiu confortável de falar, vamos marcar um Skype. Agora, se você falar o seguinte, eu não vou marcar, ou você criar algum subterfúgio ou desculpa, talvez aquela possível relação, ela já começa a criar um ruído ali só pela dúvida que a pessoa pode ter. Exato. Antes da gente começar, vou mostrar um negocinho bem legal que eu curto bastante no LinkedIn. Quem tem o aplicativo no celular hoje? Levanta a mão para ver.
Nossa, para a universidade é bastante, viu? Vou falar para vocês. Porque na maioria das vezes a gente só pensa em LinkedIn quando a gente olha para a nossa primeira experiência profissional, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu passo isso. Aí, beleza. Muito tecnológico para mim. Bom, minha apresentação, já vou pular aqui. Esse é um vídeo bacana que eu gosto de mostrar, que resume basicamente o intuito do LinkedIn quando a gente fala de encontrar oportunidades de trabalho, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo dar um play nisso aqui. When I was a kid, every Quando eu era night uma before I went to criança, bed, my toda dad vez would que eu tell me I ia para could do minha anything cama, I meu set pai my falava mind que eu to. poderia ser o que eu quisesse. A NASA estava procurando por um astronauta. Believing it changed everything. E acreditar nisso mudou tudo. 3 milhões de pessoas eram qualificadas para a vaga. You're closer than you think. Você está mais próximo da oportunidade dos seus sonhos do que você imagina. Ó, eu queria ser um astronauta. Alguém mais, quando era criança, queria ser um astronauta? Olha só. Só 2 pessoas. Novidade para mim, porque eu queria muito ser um astronauta quando era criança. Então, a ideia aqui é democratizar o acesso à vaga dos sonhos, à empresa dos sonhos, à posição dos sonhos. Tá? Da mesma forma com que Facebook veio para aproximar você de pessoas que geograficamente estão longe, da mesma forma que o Instagram te permite acompanhar em escala o dia a dia dos seus colegas. Vamos falar de uma forma um pouco mais chique. O Stories. A gente tem o LinkedIn também que te aproxima do empregador dos sonhos, da empresa dos sonhos, enfim, do que vocês quiserem ser, desde que vocês tenham as qualificações necessárias, claro, né? Só para vocês entenderem um pouquinho sobre, tá? A gente tem no mundo 645 milhões de usuários, dos quais a gente tem aí quase 60 milhões de universitários e recém-graduados. Quando a gente fala de recém-graduados, a gente está falando de até 1 ano de graduação, tá? E não necessariamente essas pessoas elas têm experiências profissionais. Então, há um ambiente, todo um ecossistema que pode favorecer ao estudante para que ele possa chegar nessa oportunidade que ele tanto procura. Tá bom? Cadê meu... Aqui está. Então, esse é basicamente nosso objetivo. Conectar profissionais do mundo para torná-los mais produtivos e bem-sucedidos. Fazer você chegar na pessoa que você precisa, por exemplo. É uma forma. Mais rapidamente, sem tanto esforço, né? E a gente entende que a busca por uma oportunidade, quando a gente acaba de sair da faculdade, ela pode ser um pouco traumática, ela pode ser um pouco difícil, né? Então, até a ilustração. Finalmente, eu posso substituir o pânico da escola, da universidade, para o pânico da empregabilidade. Então, a gente sai achando que todos os nossos problemas foram resolvidos, mas o pepino está só começando, né? Então, a ideia aqui é basicamente mostrar como é que vocês podem usar o LinkedIn para facilitar essa transição de mundo acadêmico para mundo corporativo. Tá? Então, há um lugar onde você pode dar esse primeiro passo. Infelizmente, nem todo mundo sabe fazer isso da forma correta. Então, a gente tem aí alguns exemplos chatos, né, de pessoas que não souberam usar o LinkedIn como uma plataforma corporativa. Então, desde o cara que posta uma foto com uma cerveja na cara, até o outro que começou a seguir um site pornográfico no LinkedIn, e o outro que está se comportando como Facebook, né? Quem aqui já usou o Cola Tenaz? Compartilhe. Não é o lugar para a gente fazer isso, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre idioma dentro do LinkedIn. Dentro do LinkedIn você tem uma forma própria para você se comunicar com as pessoas. Até aqui tudo bem? Beleza? Só estou tentando aterrissar um pouquinho, tá? Então, por exemplo, Starbucks em outras redes sociais. No Facebook a gente costuma emitir e fazer, vender um pouco a nossa opinião, né? Então a gente sai de eu amo Starbucks, quando a gente vai para o Snapchat ou para os Stories, vamos falar disso, me vejo tomando um frappuccino, né? Então quero mostrar um pouco do meu dia a dia. Quando a gente posta uma foto no próprio Instagram, aqui é uma foto descolada do meu frappuccino, né? Então a gente faz uma gourmetização do nosso dia a dia, né? Pinterest também, então, é mais utilidade. Então aqui está uma receita de um frappuccino caseiro. E o WhatsApp quem aqui está afim de um Starbucks?
né? No LinkedIn, a gente também tem formas de falar do Starbucks, bem como sobre qualquer outro tópico. Então, o Starbucks no LinkedIn. Alguns exemplos para vocês, né? Então, eu espero poder um dia ter uma franquia do Starbucks. Eu estou procurando emprego no marketing do Starbucks. Eu tenho 3 anos de experiência de marketing no Starbucks. Aqui vão 3 coisas que aprendi com o Customer Service do Starbucks. Alguém aqui na minha rede conhece um colaborador do Starbucks? Ou seja, tudo que a gente vai falar vai voltar para aprendizado, para networking, para busca de emprego, o que vocês quiserem relacionados ao mundo corporativo. Tá bom? A questão é, como é que a gente vai se comunicar dentro do LinkedIn? Como é que a gente se vende dentro do LinkedIn? Qual que é o conteúdo que eu publico? Qual que é a imagem que a gente quer passar para a nossa rede profissional? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer antes de ter qualquer interação dentro do LinkedIn. Então, quem é que eu quero ser para essas pessoas que eu estou adicionando? Da mesma forma que você faz no Instagram, por exemplo, eu sou viciado em viagens. Puxa, então eu vou postar conteúdo sobre viagens. Eu sou um cara que gosta muito de comer em restaurantes diferentes. E aí você vai. No LinkedIn, é da mesma forma. Quem é você? É o estudante que aspira, por exemplo, trabalhar no endomarketing da Diageo, por exemplo? Ou você é um empreendedor que você quer pensar em conversar sobre novas oportunidades, etc. Tá? Então, essa é a pergunta-chave para vocês antes de preencherem o perfil de vocês e antes de se comportarem dentro da rede. Isso é fundamental. Tá bom? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre como preencher o perfil de vocês, na prática. Tá? Um pouquinho foi meio inspiracional, etc. e tal, mas aqui vamos falar um pouquinho sobre dados importantes que possam ajudar vocês a preencherem o perfil de vocês para dar mais visibilidade. Tá? Então, primeira coisa. Recrutadores usam o LinkedIn. 9 em cada 10 recrutadores utilizam. Eu arrisco dizer que esse número já mudou, tá? Uma pergunta. Quem é que tem LinkedIn? Tá. Eu diria para vocês que vocês deveriam ter LinkedIn também. Porque hoje, se o recrutador não chegou até vocês pelo LinkedIn, chegou, por exemplo, um vagas.com, mesmo que você esteja buscando uma vaga de estágio, ele vai olhar teu LinkedIn também. E aí é legal você colocar algumas informações importantes dentro do seu perfil, ainda que você não tenha nenhuma experiência profissional. Tá legal? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso agora. Vamos lá. Conseguir a atenção dos recrutadores. 5 principais seções que a gente tem que preencher para que vocês tenham mais visibilidade. Então, de uma maneira muito resumida. Primeiro, educação. Segundo, foto de perfil. Terceiro, experiência. Quarto, que é muito importante, trabalho voluntário. E quinto, habilidades. Ok? Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe em cada uma dessas sessões. Olha que dado importante. 75% dos gerentes que vão te recrutar, te contratar, olham o teu perfil antes de você ser, quando você está dentro do processo seletivo. Quer dizer, se você não é encontrado, se você não é visto, você não é lembrado. Então, a gente precisa pensar numa forma com que a gente vai preencher esses perfis. Tá bom? Primeira coisa, educação. Os membros que listam a escolaridade têm a média de 10 vezes mais visualizações. Pessoal, isso é muito importante, principalmente porque no atual cenário de vocês, é a informação mais importante que vocês vão colocar no LinkedIn hoje, em termos de preenchimento de perfil. Você adiciona a sua universidade quando você se forma. Esses detalhes são importantes principalmente para quem busca estágio, porque você depende muito da data de término do seu curso para você conseguir o seu estágio. Então, essa informação detalhada é importante. Inclua atividades extracurriculares. Puxa, eu estou fazendo a minha... TCC não. Iniciação científica. Iniciação científica pode ser um campo bacana de ser mencionado aqui, como uma história. Então, no próprio campo de educação, você consegue mencionar o que você tem estudado, etc., como se fosse uma experiência profissional mesmo. Tá? Mas você também tem um espaço para você colocar atividades extracurriculares. Ok? Tudo bem até aqui? Legal? Vocês estão muito quietinhos. Beleza. Foto. Gente,
Ah, e tenho que colocar uma foto com terno. Né? Não. Faça o que vocês querem fazer de acordo com a resposta que vocês deram lá atrás. Qual a imagem que eu quero passar para o mercado? Quem vai me ver? Eu estou procurando trabalhar numa empresa, numa startup, numa Nubank, vamos lá, uma outra startup bacana que está todo mundo falando aí, está muito na moda. 99, LinkedIn, Face, ou eu quero trabalhar no JP Morgan, a instituição financeira mais renomada dos Estados Unidos. Então, tudo vai depender daquilo que você quer responder. Como é que você quer ser visto no mercado? De novo, qual que é a tua marca dentro do LinkedIn? Como é que você quer ser visto? Isso vai responder tua foto. Claro que tem algumas dicas padrão. Né? Então, a foto tem que ser tirada sozinho, não vai cortar a foto aqui o teu ombro, não vai pegar a tua foto de balada do final de semana, sozinho, sorria, porque o sorriso ele é a tua capa, a capa do seu livro, então traz empatia o teu sorriso. Então, tudo isso tem que ser pensado e levado em consideração. Tá bom? Legal? Perfis com foto de perfil recebem, em média, 21 vezes mais views. Como é que você vai se interessar por um perfil que você não sabe nem como aparenta a pessoa? É esquisito. Né? Então, uma forma, mais um ponto que a gente tem que pensar aí. Tá legal? Ponto número 3. Experiência. Então, exiba o que você já conquistou. Acho que muito mais do que o que eu faço, e aqueles textões, né? Eu faço, eu sou responsável pela... Não. Vamos conversar sobre aquilo que você conseguiu. Porque aquilo que você conseguiu e conquistou na sua experiência profissional, se é que você já teve uma até o momento, elas são muito mais importantes, elas dizem muito mais sobre você do que aquilo que você está fazendo. Tá? Lista estágios e trabalhos temporários. É legal, tá bom? Bônus. É isso aí, de novo. Foque nas suas conquistas e não nas atividades rotineiras. 4. Trabalho voluntário conta e muito. Olha que legal. 41% dos gerentes hoje que vão te contratar consideram o trabalho voluntário tão valioso quanto uma experiência profissional paga. Ao fim do dia, eles vão olhar para você e vão falar assim, puxa, tá a fim de aprender. Se a gente está começando uma carreira agora, é isso que a gente procura. Primeiro, o estagiário precisa ter energia, precisa ter disposição, precisa estar a fim de aprender, precisa estar a fim de ser efetivado. Esse tipo de coisas são olhados pelo RH e pela pessoa que vai te contratar. Ok? Por isso que é tão importante vocês colocarem essa seção. Eu arriscaria até dizer colocar trabalho voluntário lá embaixo, no trabalho voluntário, e na experiência profissional também. Porque o trabalho voluntário fica lá embaixo. Vamos colocar lá em cima também e colocar de uma forma mais detalhada. Tá? Só para ter uma ideia aqui, quem aqui já teve alguma experiência profissional? Só para saber com quem eu estou falando mais ou menos. Ok, tipo, mais da metade. Tá bom. Então eu pensaria, para aqueles que nunca trabalharam, pensaria nesse tópico com bastante carinho. Porque conta e conta muito. Aparentemente, bom, as pessoas pensam que não, mas conta bastante. Ok? Habilidades. Colocar tudo aquilo que você consegue fazer. Tá? Então, desde idioma, desde linguagem que você tem influência, experiência, ou até mesmo postura. Então, sou proativo, eu tenho espírito de equipe, esse tipo de habilidade a gente naturalmente procura com os recrutadores. Vocês têm interesse em ver como é que os recrutadores procuram hoje? Na ferramenta corporativa? Vocês querem ver? 5 minutos. Pode ser? Já mostro então para vocês. Tá? Outro ponto também. Esses são features muito bacanas que pouca gente sabe. Features, desculpa. Features. Hã? Destaques. Não é só destaques, mas sim. Vamos lá, vamos trabalhar com uma palavra destaques, desculpa. Aqui a gente tem dois tópicos muito legais. Tá? Que eu gostaria que vocês dessem um pouco de mais atenção. Por quê? A gente trabalha muito com indicação hoje no mercado. Né? Então, a gente está falando aí... Tem uma informação que eu vou mostrar para vocês, a proporção de trabalhos que a gente consegue sendo recrutado e sendo indicado. Vou mostrar para vocês. Tá? Mas, olha que dado legal. Olha que informação legal e como é que a gente consegue aproximar um estudante, por exemplo, de um diretor de uma empresa.
Aqui a gente consegue buscar um mentor para acompanhar o seu desenvolvimento profissional de acordo com o que você busca. Eu imagino que, bom, boa parte de vocês já deva ter uma noção mais ou menos do que vocês estão buscando, imagino. Sim? Mais ou menos, né? Por exemplo, endomarketing. Puxa, eu quero trabalhar com comunicação interna na... Qual que é a sua empresa dos sonhos? Nestlé. Legal. Então, varejo, tá? Eu viria nessa área de features, por exemplo, e eu colocaria que eu estou buscando, por exemplo, experiência e aprender como é que eu consigo me preparar para uma vaga para trabalhar com endomarketing no varejo, por exemplo. Naturalmente, o LinkedIn vai fazer como se fosse um Tinder, tá, gente? Mas não é Tinder. É parecido. Então, a gente vai conectar esses usuários que têm interesse em determinadas carreiras ou desenvolvimento em determinadas áreas com profissionais que já têm muita experiência e gostariam de compartilhar essas experiências. Mentorear, seria a palavra? Mentorear uma pessoa que está saindo da universidade, por exemplo. Então, aqui, quando você coloca, o LinkedIn vai começar a te sugerir pessoas que te assinalaram o oposto. Eu quero fazer mentoria, dar mentoria a estudantes universitários que estejam buscando trabalho, oportunidade, desenvolvimento na área de endomarketing, como a Eleonora. Ok? Então, eu abusaria disso por dois principais motivos. Primeiro, desenvolvimento. Então, vocês aprendem coisas novas. Segundo, networking. Como é que um gerente de marketing, por exemplo, de uma Nestlé da vida, quantas pessoas ele não deve conhecer? E se ele abre uma vaga de estágio, por exemplo? Eu vou falar para vocês. Lá no LinkedIn, abriu uma vaga de estágio. No ano passado. A gente não tem muitos estagiários no LinkedIn. Abriu uma vaga de estágio lá no LinkedIn e falou assim, pessoal, precisamos encontrar esse estagiário que fala inglês fluente. E aí? Eu não sabia dizer ninguém. Eu saí da faculdade tem 4 anos. 4 anos? 5 anos. Na época tinham 4 anos. Eu não sabia indicar ninguém. Eu olhava para a minha rede, para os meus colegas, não sabia. Imagina um gerente de marketing, por exemplo, que está procurando um estagiário de marketing lá na Nestlé, que já saiu da universidade tem mais de 10 anos, talvez 15. Em quem que ele vai lembrar? Na pessoa que ele está mentoreando. Legal? Entenderam porque isso aqui é importante? O quanto vocês podem sacar proveito disso? Sim? Legal? Tudo bem? Pode virar como trabalho voluntário também. Pode virar como trabalho voluntário. Isso é muito legal. Eu mentorei uma pessoa através disso. Tá? Um rapaz que ele quer entrar na área de vendas de tecnologia. E hoje ele trabalha numa loja da TNG, para vocês terem uma ideia. Então, Matheus, como é que eu me preparo para o mercado de vendas? Ninguém aqui quer ser vendedor, sabe? Oi? Como é que eu acho esse mentor? Na hora que vocês entrarem nessa sessão e vocês selecionarem o que vocês estão procurando, o LinkedIn ele vai te dar notificação. A cada 48 horas, se eu não estou equivocado, de tempo, eles vão dar uma de 5 pessoas, por exemplo. E eles vão te conectar. Você vai ler o que eles falam nesse próprio feature. Então, na hora que você seleciona o feature, você coloca, eu busco isso. Ele vai fazer uma leitura e, por inteligência artificial, ele vai indicar os profissionais que você procura. E esses profissionais também, com mais experiência, ao mesmo tempo, eles também têm o resuminho deles, porque que eles estão usando esse feature de mentoria. Então, eu estou buscando mentorear esse tipo de indivíduo, essa pessoa. Tá bom? Você lê, match, dá um ok e começa a conversar com a pessoa. Não precisa ter conexão. Você não precisa nem sequer ter visto a pessoa ou escutado acerca dessa pessoa. Tá? Mas é um contato muito importante que você pode usar para você conseguir sua primeira experiência profissional. Ou segunda, enfim. Se você quer mudar de carreira. Tá bom? Outro ponto. Você consegue definir seus interesses de carreira também. Não sei se vocês já viram, pessoal que já tem LinkedIn. Lá no LinkedIn mesmo, vocês conseguem definir preferências de carreira. Eu busco trabalhar numa empresa de tecnologia na área de desenvolvimento de software, por exemplo. Então, os recrutadores eles vão fazer essa busca aqui. Ó. Deixa eu mostrar para professor, eu vou precisar de uns 30 segundinhos aqui, tá?
Então vamos lá. Como é que funciona o trabalho do recrutador hoje, né? O recrutador ele tem a ferramenta corporativa lá dele, que ele acessa basicamente por aqui. Eita, peraí. Ele acessa basicamente por aqui. O Recruiter, tá? Se der um clique no Recruiter, eu vou acessar basicamente a base toda do LinkedIn. Então, um exemplo. Desculpa o espanhol, tá, gente? Que eu trabalho com a América Latina. Então, vamos lá. Localidades. Eu quero procurar indivíduos que estejam em São Paulo, capital, tá? São Paulo região. Olha lá, 5,6 milhões de usuários em São Paulo, tá? Eu não quero trabalhar com qualquer um, certo? Me dá um exemplo aí. Alguma coisa que vocês acham que é difícil de encontrar no mercado? Jornalista? É? Vamos lá. Jornalista com inglês, pode ser? Árabe aí você está pegando pesado, né? Tá no seu perfil? Tá no seu perfil? Vamos ver se eu te encontro. Então, por exemplo, tá? Eu encontro aí 10 mil jornalistas no LinkedIn em São Paulo. Vê que a gente tem aqui, por exemplo, os setores, palavras-chave, tipo de emprego, ano de experiência, e por aí a gente vai afunilando toda. Então, o recrutador ele pode vir muito bem, por exemplo, na seção de... Deixa eu ver onde está idiomas. Idiomas no LinkedIn. Eu quero trabalhar com... Será que a gente vai achar você mesmo? Exatamente. Exatamente isso. Então, você consegue ver mais ou menos como é que... Eu não estou conseguindo enxergar direito daqui. Mas a gente consegue, por exemplo, filtrar por inglês? Ah, não. Perdão, aqui é idiomas do perfil. Quero falados. Não estou enxergando. Ah, obrigado. Obrigado. Tá bom, hein? Será que eu acho você? Árabe. 31 jornalistas que falam árabe. Acha que está sozinha, eu ouvi aqui, ó. Vamos lá. Então, basicamente, eu consigo identificar dos 31 também quais são aqueles que estão interessados em novas oportunidades. Olha que legal. Sabe o que é isso? É esse campo que vocês adicionaram aqui no próprio feature. Aqui, interesses por oportunidades. Aqui você seleciona, estou buscando ativamente, ou não estou procurando emprego, mas me interessam escutar uma oportunidade de um recrutador. E aí a gente sai, por exemplo, de... Claro que esse universo de 31 ele é muito pequeno, mas quando a gente está falando de um jornalista que fala inglês fluente, talvez a gente encontre aí pouco mais de 2.000. E esses 2.000, quais são os 400 que estão interessados em novas oportunidades? E é aí que a gente chega. Tá legal? Então, a gente chega em alguns cliques aí num profissional tecnicamente muito difícil de ser encontrado. Ok? Matheus, só uma pergunta. Quando você coloca no LinkedIn que você está disponível a ouvir outras propostas... Minha empresa sabe? Exato. Não, ela não sabe. Tá? É importante falar que a empresa ela não sabe que vocês estão procurando emprego. É basicamente o seguinte, a gente linka o seu perfil, por exemplo, se eu trabalho no LinkedIn, o meu recrutador... O profissional de recursos humanos que trabalha também no LinkedIn, está com o seu perfil conectado ao LinkedIn, ele não consegue ver da própria empresa. Ok? Então, ele mantém minha privacidade... Porque isso é muito importante. Né? Legal? Vamos dar uma acelerada aqui, que a gente falta um pouco mais de 30 minutos. Vagas e alertas. Passa bem rapidinho. Aqui a gente consegue criar alertas dentro da própria vaga, dentro da área de empregos e vagas, para que vocês possam encontrar as vagas que têm mais... Tá? Vocês podem usar o LinkedIn também como fonte informativa. Então, vocês podem começar a seguir influencers, indústrias, determinadas empresas que eu gostaria de trabalhar, etc. Tá? Agora, olha que dado importantíssimo.
De nada adianta eu ter um perfil bacana se eu não uso o LinkedIn como uma rede social e não só como um banco de currículos, como o camarada falou. Tá? Então, 85% das vagas hoje no Brasil, elas são preenchidas por indicação. Como é que eu consigo uma indicação se eu não conheço ninguém? Uma das utilizações importantes é o feature que a gente consegue te apresentar uma mentoria, um mentor, tá bom? Usem isso a favor de vocês. Outro ponto. Vocês conseguem se conectar a pessoas através de mensagens. Puxa, eu gostaria de trabalhar na área de marketing, no varejo. Beleza, com quem que eu vou me conectar? Eu vou adicionar um monte de jornalista? Eu vou adicionar um monte de gente da área de TI? Não. Eu vou adicionar pessoas que tenham a ver, que tenham a ver com o que eu estou buscando. Tá? Então é o seguinte, qual que é o resultado de adicionar qualquer pessoa? Você me perguntou. Qual que é o resultado de adicionar qualquer pessoa sem critério? Eu sei bastante visto pessoas que me interessam. É gente relevante. Você vai ver tanta gente compartilhando a cola tenaz que você não tem ideia. Tá? Então, o negócio, tenha um pouco de critério em identificar quem são os profissionais que você gostaria de acompanhar o trabalho. Manda uma mensagem para aquele gerente ou diretor de uma empresa que você admira pra caramba. Fala assim, olha, eu sou estudante de tal área, eu vi seu perfil e eu gostaria de acompanhar o seu trabalho e ver o que você posta na rede. Ele vai lembrar de você. Eu garanto para você que se você começar a interagir, comentar em conteúdo, falar assim, puxa, mesmo que não tenha muita relevância, puxa, super bacana, gostaria de aprender mais sobre isso. Puxa, na minha universidade aprendi isso, aquilo. Esse tipo de conteúdo, ele agrega e faz você ser lembrado quando o cara vai procurar um estagiário. Ou uma vaga de analista júnior, entendeu? Um entry level aí. Então, vamos usar também a parte de conexões a favor de vocês, e não só para vocês terem um monte de conexões irrelevantes. Tá legal? Porque no final do dia, quando vocês abrirem o muro de notícias de vocês, o feed, vocês vão ver um monte de coisa irrelevante se vocês não estão se vocês estão adicionando qualquer pessoa. Legal, por que não? Outro estagiário de que área? Tem a ver com o que você busca? Claro, por que não? Vou adicionar só tocha? Não. Acho legal porque esse estagiário ele pode encontrar, por exemplo, uma vaga e depois de 3 meses ele está procurando um outro colega. Entendeu? Então é legal você se conectar com esses profissionais também que estão ali no mesmo, digamos assim, numa maneira bem tosca, nível hierárquico. Ok? Formato da mensagem. Puxa, vou ser bem breve. Oi, falando de tal. Eles trabalham Então, por quê? Basicamente, porque eles trabalham em empresas ou em posições que te interessam como profissional. Então usa, por exemplo, uma apresentação bacaninha e explica por que você está se conectando. Sabe por quê? O gerente de marketing da Nestlé, ele deve receber dezenas de convites. Então, um convite genuíno, falando assim, oi, eu vi que você trabalha na Nestlé numa posição de liderança de marketing, eu queria acompanhar seu trabalho, o que você posta, o que você pensa. Porque eu estou querendo entrar numa área como essa. Legal? Então, é uma oportunidade também de você se apresentar e você, de novo, ser lembrado. Para a gente voltar aqui no momento de ações e ele lembra de você. Ok? Isso eu vou pular, foi só um exemplo meu. Bacana, compartilhamento de conteúdo. Professor Marcelo, isso é muito legal. Por quê? A gente vai sair de novo do banco de currículos, de novo, daquela dúvida que o nosso... Desculpa, seu nome? Paulo. Que o Paulo falou, para a gente começar a usar o LinkedIn como rede social. Gente, aplicativo no celular, abrir várias vezes ao dia, acompanhar isso. Por quê? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa no Brasil há uns 2 anos atrás, falando o que as pessoas fazem no LinkedIn versus outras redes sociais, a gente chegou à conclusão de que as pessoas no Instagram, no Face, eles gastam tempo. Então, eu estou no ônibus, eu estou no trânsito, dá uma olhadinha. Quando a gente fala de LinkedIn, eles investem tempo. Quando a gente consegue, através do LinkedIn, seguir a influência do meu mercado, a empresas referência, a portais de notícias, a gente consegue, absorve informação, a gente aprende. Tá? Então, é muito mais do que um banco de currículos. É por isso que a gente sai de uma visão de Cato ou de vagas.com.br para a gente entrar em uma rede social genuína.
Né? E é por isso que, por exemplo, profissionais de recursos humanos que estão procurando desenvolvedores de software que tenham experiência em WordPress, inglês e espanhol fluente, 5 anos de experiência no setor farmacêutico. Eles vão no LinkedIn e não vão na Cato. Porque no LinkedIn as pessoas usam o LinkedIn como fonte informativa. Na Cato eles buscam emprego. Esse desenvolvedor de software, esse profissional específico, especializado, ele não está na Cato procurando emprego. Ele é buscado. Tá? Então, é bom vocês estarem também nessa rede social agindo como esses profissionais. Fonte informativa, gerando conteúdo, gerando engajamento, conversando com pessoas importantes do setor de vocês, etc. Matheus, só uma pergunta nesse ponto. Eu sempre tive dificuldade, pelo menos no meu perfil, de gerar conteúdo. Eu já escutei muita gente falar o seguinte, olha, quando você gera conteúdo, você é seguido, você aumenta a sua cadeia de pessoas. Na sua experiência, gerar conteúdo dá esse destacamento mesmo? Dá. Ou, de repente, o gerar conteúdo tem que ser conteúdo com responsabilidade, porque, às vezes, você vai gerar um conteúdo de notícias políticas que, eventualmente, dão mais problema do que solução. Mas é porque, como é que nasce uma pessoa que influencia? Ela influencia porque ela começa a colocar sua opinião. Como é que você pensa? Vamos lá. O LinkedIn é um espaço para você conseguir mostrar a forma com que você pensa, seus conhecimentos técnicos, teóricos, para toda a sua rede. Né? Tem lugares para você discutir isso. Eu diria que eu não discutiria sobre política, por exemplo, em lugar nenhum, né? De pronto. Inclusive, eu fugiria desses assuntos no LinkedIn. Porque toda interação que você faz dentro do LinkedIn, as conexões vê também. Então, o recrutador ele vai olhar as suas interações, as suas atividades, e vai ver que você está arrumando treta no LinkedIn. Tá? Então, eu geraria conteúdo, por exemplo. Eu gerei um artigo muito bacana que, por exemplo, ele chegou a 7 mil pessoas. 7 visualizações. Outro dia desses, quando eu peguei um voo, e o voo atrasou, e aí eu fiz toda uma historinha. Então, tipo, olha, o que eu aprendi quando o meu voo sobre atendimento ao cliente. Negócio assim, cara, básico. Vocês não precisam ter experiência profissional, falar sobre o negócio. Eu vou revolucionar o mercado quando eu vou... Não. Foi uma experiência do dia a dia e esse conteúdo que eu fiz demonstrou, por exemplo, que eu tinha empatia, por exemplo. Então, as pessoas conseguem entender, através da forma com que eu escrevo, qual que é o meu perfil. Quais são as minhas capacidades? Habilidades. Tá? Vamos lá, compartilhar. Puxa, Matheus, eu nunca trabalhei na minha vida, eu não tenho conhecimento nenhum. Tenho certeza que o professor de vocês já compartilhou alguma coisa bem bacana com vocês. Ou então um trabalho legal, um estudo de caso. Eu fiz um estudo de caso sobre... Quer ver o meu TCC, por exemplo? Se eu tivesse LinkedIn na minha época, eu fiz o meu TCC sobre empreendedorismo, inovação digital, etc. O TCC foi sobre a Easy Taxi, que nem existe mais hoje. Olha só como muda o mundo rápido. Né? Então, você começou, professor, com um tema de velocidade das informações, como o mundo está mudando rápido, etc. E tal. Há 5 anos atrás, a gente nem sonhava em ter um aplicativo de compartilhar caronas. Né? E o Easy Taxi recebeu prêmios e prêmios de inovação, etc. E tal. Hoje ele nem existe mais. Tá? Hoje a gente tem número... A Easy Taxi, ela criou um novo mercado. Apesar de não existir mais, ela criou um novo mercado. Né? Que aí depois veio Uber, Cabify, etc. E tal. Né? Mas eu teria falado sobre isso. Falaria sobre inovação, falaria, puxa, olha só o que eu aprendi com o case da Easy Taxi. E aí, puxa, isso, aquilo, etc. E tal. Tá? E aí, sabe o que eu faria também? Puxa, eu adoraria trabalhar na Easy Taxi em 2014, viu? Eu compartilharia isso com, por exemplo, o Thales Gomes, que é o fundador. Eu chego nesse cara, eu consigo fazer um filtro, por exemplo, buscar a Easy Taxi e procurar quem são os funcionários de lá. Eu adiciono e falo assim, puxa, Thales, eu adoro seu trabalho, sua ideia é genial, eu escrevi um artigo sobre ele. Dá uma lida, pum, e manda. Esse cara vai lembrar de você. Se eu tivesse escrito isso, eu provavelmente teria arrumado pelo menos uma entrevista na Easy Taxi, naquela época. Eu nem sabia o que era LinkedIn em 2014. Hoje a gente tem 645 milhões de usuários. Pra você ver como a coisa
acelerada. Então, usem isso também. Pensem em algum projeto que vocês fizeram na faculdade, ou algum trabalho que vocês fizeram, uma apresentação bacana, e traduz isso em um conteúdo e coloca isso. Porque esse conteúdo ele fica dentro do LinkedIn de vocês. Quando vocês forem buscar um estágio e os 75% daqueles que te entrevistarão em algum momento lerem aquilo, vocês já estão muito na frente de outra pessoa. Tá legal? Tem sentido? Sim? Legal? Tá bom. Compartilhar conteúdo também é bacana, então algumas coisas do dia a dia, isso é bacana. Então eu, no meu caso, eu publiquei algum conteúdo e entraram em contato comigo de outro lugar. Outra coisa legal, recomendações de professores. Vocês nunca trabalharam? Recomendações dos professores de vocês. Matheus é um aluno muito empenhado, realizou um trabalho muito divertido e engajou bastante a turma, fez uma palestra muito bacana no Mackenzie. Obrigado, Matheus, pela sua colaboração. E fica lá. Fica lá para sempre. Todas as pessoas que visualizarem o meu perfil verão aquela recomendação. Tá? Beleza? Não vou me alongar nisso, não. Como é que eu sei que eu estou fazendo tudo isso da forma certa? Tem um indicador que é esse SSI, que é um indicador de como é que eu estou me vendendo na rede. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, digita aí no Safari de vocês ou no Google Chrome aí, www.linkedin.com/sales/SSI. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Dou 30 segundos. Consegue dar? Dá para dar uma olhada? Eu queria ver o número de vocês. Estou curioso. Abre o Google Chrome, o navegador, e digita esse endereço, www.linkedin.com/sales, SALES/SSI. O que é esse indicador? Ele menciona 4 principais pontos dentro do seu LinkedIn, como a qualidade das suas conexões, o quanto você engaja com eles, a interação, preenchimento do seu perfil, etc. Tá? Ele soma isso de 0 a 100 e ele fala quão bem você está fazendo isso tudo. Tá? Puxa, eu tô engajando as pessoas corretas, mas o meu perfil está uma porcaria. Deixa eu ver o que eu consigo melhorar. Tá? Conseguiram ver o número aí? Sim? Vamos lá. Quem teve acima de 80? Eu acho que ninguém. Levanta a mão. Teve? 80? 88? 88. Dá uma olhada. Desce um pouquinho mais. Esse pode ser só o exemplo. Isso, é esse aí. 54, bacana. Bacana. Então ele mede e ele fala para você, olha, o que é bacana aqui que eu posso melhorar, o que tá legal e o que eu consigo melhorar. Tá? E cada ponto ele tem aí de 0 a 25 de nota. Legal? Legal? Interessante isso? Sim? Beleza? Então é mais ou menos um guia do que eu estou fazendo, como eu posso melhorar meu perfil, como é que eu posso usar a rede de uma forma mais efetiva. Ok? Legal? Perguntas, pessoal? Olha aí o professor. 34, professor. Ô, professor. Mas tá bom, viu? No ambiente acadêmico, a gente tem números muito mais baixos. Tá? Hã? É mesmo, professor? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Faz uma auditoria aí, ô Matheus. Ah, não, é diferente. É top 93% da sua indústria. Vamos lá. Isso, 29. Então, qual que é a questão? Ali tem alguns dados de qual que é o meu ranking dentro da minha indústria ou da minha atividade. Tá? Então, vocês têm mais ou menos uma ideia de quão bem vocês estão versus outras pessoas do mesmo setor. Tá? Beleza? Dúvidas? Alguma coisa que eu não cobri? Não. As dúvidas que mencionaram, tudo check em tudo? Sim? Alguma dúvida mais específica? Estou aqui para escutar um pouquinho, se vocês quiserem. Sim? É interessante você colocar o seu currículo no seu perfil, no próprio resumo. Eu sou meio ascético em relação a isso. Eu vou te falar por quê. Ascético? Cético em relação a isso. Olha o spam portunhol. Eu diria que ele é irrelevante. Porque você tem toda a sua história contada no seu perfil. Tá?
Pode até colocar, mas não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser um outro anexo que vai tirar a pessoa dali. Tá? O teu próprio LinkedIn constrói toda uma história. Né? Então, eu me manteria só como perfil. Lá no LinkedIn a gente até brinca, né? Porque o que a gente recebe de mensagens, as pessoas falam assim, eu vi uma vaga, eu posso te mandar o meu currículo? Aí eu respondo, o quê? Porque a gente não usa, a gente realmente não usa. E cada vez menos a gente usa visto currículos, tipo, no mercado, indo para lá e para cá. Pelo menos nas empresas mais modernas. Eu faço jornalismo e todo texto que a gente faz eu coloco em publicações. Então, eu estou com, tipo, 12 publicações já. É bastante. Aquele é o lugar certo para eu colocar ou é melhor... Publicações ou artigos? Publicações. Quando você faz publicação, é diferente. Quando você faz publicação, ela vai no muro de notícias. Não é aquela que fica no muro, é aquela que fica no perfil. Então, artigo. Artigos, então. Vou fazer uma comparação para vocês entre a publicação e o artigo. Publicação é stories. Tá? Artigo, ele é o teu muro de fotos no Instagram. Então, o artigo ele vai ficar lá para sempre. As pessoas vão olhar seu perfil, vão sempre lembrar, vão dar uma olhada no que você escreveu sempre. Se esse é um conteúdo relevante o suficiente para ficar ali como marca registrada tua, deixa lá. Não tem problema de exagerar. Zero. Nesse espaço mesmo que o senhor falou. Zero. Então, assim, bate o olho, porque eu, como recrutador, se eu quiser procurar um jornalista, dependendo do tema que você vai falar, por exemplo, dependendo do tema, eu vou bater o olho no título e eu falo assim, poxa, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui tem um pouco de relevância para mim. Puf. E aí eu leio, eu não preciso ler todos. Né? Ô, Matheus, só uma questão. Os alunos às vezes perguntam para a gente em sala de aula, como alguns já comentaram aqui, a não experiência, logicamente, é profissional, porque eles estão ainda em curso, né, etc. e tal. Aí eles me perguntam, professor, se eu for lá no Veduca, no Coursera, fazer aqueles cursos, porque aí depois você coloca lá certificações e parece que tem o número da licença. A pergunta é, para uma pessoa que está ainda em graduação, que não tem ainda, obviamente, uma estrutura de trabalho já avançada, fazer esses cursos com as devidas certificações e licenças, agrega alguma coisa? Agrega. Agrega porque quando a gente está pensando, por exemplo, numa vaga de estágio, ou numa vaga de analista que não é necessário, por exemplo, experiência anterior de trabalho, a gente não vai olhar a experiência anterior de trabalho. Quer dizer, pode até bater o olho, mas como isso não é obrigatório, em tese, não seria tão importante, a gente vai olhar outras coisas. Habilidades, publicações, artigos, trabalho voluntário e, claro, certificados, que é uma seçãozinha pequena que a gente consegue colocar cursos de curta duração, etc. Se vocês forem olhar, lá tem uns 3 anos que eu fiz um curso por telefone, por exemplo. Tá lá. Nunca tirei. Tá? Então, esse tipo de conteúdo também agrega bastante. Tá? Alguém mais? Cobri tudo que vocês queriam ver? Tem alguma coisa que eu não falei que vocês gostariam de perguntar? Pessoal, vamos, ainda a gente tem um tempinho, vamos tentar, às vezes, fazer uma discussão rápida aqui, que tem mais uns 15 minutinhos. A pergunta é o seguinte, para vocês, quando vocês estão de frente a um desafio de poder se posicionar na rede, a pergunta é o seguinte, o que vocês hoje conseguem entender, vamos pegar o caso do LinkedIn, o que vocês, quando forem publicar, vocês colocariam com mais relevante? Toda essa discussão que foi feita aqui, animaria vocês a colocar, talvez, artigos ou publicações para melhorar o perfil de vocês? É uma reflexão. Segundo, por quê? Eu não tenho trabalho. Se eu não trabalho, a colega aqui do jornalismo ela falou algo interessante. Eu vou pegar tudo que eu estou produzindo e vou colocar lá dentro. Cara, em algum momento, algum empregador, né, Matheus, vai olhar assim, deixa eu ver o tipo do material que ela está fazendo. Deixa eu olhar o tipo da qualidade que ela está fazendo. Eu acho que isso cria uma ponte muito forte. E um segundo ponto dessa conversa que o Matheus estava falando, eu acho que o que falta na maioria de nós alunos, e eu me coloco talvez, que eu tenho me desafiado, é o seguinte, é essa ousadia. Eu acho que a gente é muito pouco ousado. Por exemplo, eu mandar uma mensagem, estou falando aqui, por exemplo, na área acadêmica, eu mandar uma mensagem para um suma do sumo de um professor na área de pesquisa. Gente, o não eu já tenho. Né? Eu vou mandar uma mensagem para o cara dizendo o seguinte, eu preciso ter um contato. Onde eu quero chegar? A gente precisa ser um pouco mais ousado, mas com responsabilidade, para a gente poder se aproximar, ter contato, se relacionar. Por quê?
porque isso já pode ter uma porta aberta. Eu estava comentando com o Matheus aqui, eu tive uma porta aberta nesse mês passado, em agosto, na Universidade de Columbia, em Nova York, justamente porque eu entrei em contato com uma pessoa pelo LinkedIn, porque ele não respondia meu e-mail, eu não sei porquê. Eu mandei 6 e-mails para ele, ele não respondeu. Quando eu mandei a primeira mensagem para ele no LinkedIn, ele falou o seguinte, vamos marcar um Skype. Aí eu falei o seguinte, professor, tudo bem? Eu mandei as mensagens no e-mail do senhor, etc. e tal. Não, aquele e-mail da universidade institucional, eles têm muitos impedimentos, muita coisa, eu nem leio. Aí eu falei, olha, eu vou estar nos Estados Unidos por uma outra ótica, numa outra universidade, eu gostaria de apresentar assim assado. Ele falou o seguinte, me dá 2 dias. Em 2 dias ele me respondeu e falou o seguinte, eu organizei esse horário para você me apresentar, para eu apresentar o meu trabalho para ele. A minha pergunta é o seguinte, se eu ficasse no meu mundinho, quietinho, na minha cadeira, pensando que as coisas vão cair, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Um outro colega, talvez, que vocês devem conhecer muito, é o Gustavo, da Sambatec. Sim, Gustavo. O Gustavo, ele fala alguma coisa interessantíssima. Ele é maquinzista, né? Oi? Ele é maquinzista, não é? Eu não sei, o professor Marcelo, o Gustavo da Sambatec, eu não sei se ele é... Mas não, ele é de Minas, né? Onde? Araguari, aquela que a gente... Ele falou algo interessante. Eu fui mandar um currículo meu, uma proposta minha para o Grupo Band. O que ele fez? Olha que absurdo. É essa lógica que o Matheus falou de se publicar. Ele pegou o seguinte, é o SAAD, né, que é os diretores lá. Ele começou a escrever saad@band.com.br. jorgesaad@band.com. Ele falou que fez exatamente 16 formas de como o e-mail dele deveria acontecer. E mandou. Numa, ele recebeu, mas como um presidente, ele nem deu tempo de ler, mandou para a secretária dele entrou em contato com ele, dizendo o seguinte, olha, você mandou um e-mail para o Jorge, ele mandou eu passar a saber do que era, etc e tal, frigir dos ovos. O primeiro contrato que a Sambatec teve foi com a Bandeirantes. Por quê? Porque o cara foi lá no LinkedIn do cara, olhou as informações e falou o seguinte, não, eu já tenho. Quer ver um exemplo legal? E aí a gente até aterriza um pouco mais no mundinho, etc e tal. Quando a gente pensa, por exemplo, em... Vamos lá, eu vou dar um exemplo um pouco mais tosco, mas é uma analogia que faz bastante sentido. Quando você olha, tem, sei lá, o cara, ele vê uma menina que ele gosta lá no Instagram, ele tá afim dela, né? É muito mais fácil ele chegar e mandar uma mensagem para ela, ou compartilhar, ou interagir com o story, algum conteúdo que ela fez, do que ir lá e conversar com ela. Não é muito mais fácil? É a melhor analogia que eu tenho para isso, tá? Pelo seguinte, não é só o like, é mandar uma mensagem, puxa, legal, você tem gato, sei lá, qualquer tipo de coisa. No final do dia, sabe? No final do dia, é a mesma coisa, Então, seja lembrado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mandar uma mensagem no meu caso, eu fiz um trabalho sobre a Easy Taxi, eu queria compartilhar isso com o cara, porque eu admiro o cara e a ideia que ele teve, o negócio que ele criou do zero, o mercado que ele abriu. Então, eu vou mandar uma mensagem para ele. Falar assim, puxa, eu escrevi sobre vocês. Você acha que o Thales, pelo menos, ele ia bater um olho no que eu escrevi? É óbvio que ele ia ler. Um estudante fazendo isso e chegando, mandando uma mensagem para ele, falando, puxa, dá uma lida aqui. Ia ser muito legal se você comentasse isso comigo. Faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. Tá? E a ideia do LinkedIn é justamente essa, democratizar acesso a oportunidades. Você pode chegar na pessoa que você quiser através do LinkedIn. Tá? E vocês, como estudantes, vocês têm eu diria, praticamente uma carta branca para vocês usarem o LinkedIn e chegarem em pessoas que são autoridades de mercado hoje e falar, puxa, eu estudei sobre vocês. O caso de vocês na minha aula foi um tema. Passamos 1 hora falando sobre Nestlé, por exemplo, uma estratégia que vocês fizeram. Deixa eu compartilhar esse artigo que eu escrevi aqui, esse post, para você dar uma olhada no que eu escrevi. Eu ia adorar, se eu fosse, por exemplo, o gerente do LinkedIn, e falasse assim, puxa, o que eu aprendi sobre o LinkedIn na minha aula de tal. Eu ia adorar, eu ia parar, eu ia dar uma lida, chamaria a pessoa para tomar um café, de repente, no LinkedIn, se eu tivesse um tempinho. Faz muita diferença, gente. Não precisa ter medo de entrar em contato com um cara como esse, um gerente da Nestlé, um gerente de tecnologia, seu trabalho com um sistema de informação. Não precisa. Usem a
features de busca de mentoria, eu acho que é muito válido e é um acesso que vocês têm muito valioso a pessoas importantes, tá? E as pessoas gostam de ensinar, sim, é legal. As pessoas gostam de ensinar, compartilhar conteúdo e de ser admiradas. Faz uma massagenzinha no ego, assim, da pessoa. Então a pessoa gosta disso também. Então, puxa, falar que você estudou sobre eles, que você escreveu sobre eles, o trabalho que eles têm feito, etc. e tal, é legal, é muito legal. Ainda mais vindo de um estudante, de uma universidade de referência. O Matheus, e uma outra questão. Pessoal, se alguém tiver dúvidas, só levanta a mão, eu vou estar aqui só porque eu também um monte de dúvidas. Você teve o seu background na área de gestão, você trabalhou depois o MBA em Negócios Internacionais, depois você está fazendo agora um outro MBA específico na área de vendas. A minha pergunta é a seguinte, nesse perfil do profissional que a gente vê que o cara tem que estar antenado digitalmente em tudo, a minha pergunta é a seguinte, faz sentido para esse profissional, para esse aluno, pelo menos estudar superficialmente, mas estudar lógica de programação? Por quê? Porque a questão é a seguinte, todo mundo, quando você vai falar nessa área de tecnologia, o cara fala de programação, ele fala assim, porque dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Quem não é dessa área fica totalmente grego. A pergunta é, eu já vi muitos alunos falar assim, professor, eu queria que na minha área, na minha grade tivesse lógica de programação, para mim entender como que, você falou aqui do algoritmo. Peraí, mas o que é algoritmo? Se o cara não tiver uma basezinha mínima, você recomendaria alguém a entender um pouquinho, ou estudar um pouquinho de tecnologia, independente de qual área, se é a colega aqui de jornalismo, se um amigo ali da área de direito ou de engenharia, faz sentido? Acho que depende muito, viu? Eu, por exemplo, de uma maneira muito sincera, eu não faria um curso. Eu sou da área, um curso básico sobre programação, eu não faria. Mas eu faria de Excel. Por que o Excel é importante? Da produtividade. Quando eu vou organizar, por exemplo, preciso entender um pouco do meu dia a dia do trabalho. Eu tenho mais ou menos 1.300 empresas no território onde eu atuo. Então, da Colômbia para baixo, menos o Brasil, tem 1.300 empresas que eu sou responsável por entrar em contato e oferecer o meu trabalho, meu serviço, consultoria, etc. Tá? Como é que eu priorizo o meu trabalho? Como é que eu consigo tirar a informação de uma planilha gigantesca e transformar isso em uma informação relevante para saber por onde eu começo? Tá? Isso é produtividade. Então, vai tudo da onde vocês querem chegar. Tá? Pode ser, por exemplo, que um jornalista talvez possa ser interessante. Eu não sei por quê. Talvez ele queira empreender e abrir um software voltado para si. Não sei. Não sei. Ou então entrar no mundo digital, ser um especialista em desenvolvimento de artigos para o mundo digital, para tecnologia, enfim. A gente não sabe, mas vai depender muito de onde vocês quiserem chegar, né? Mas acho que o básico para tudo, ter um conhecimento macro de tudo é muito importante. Na sua experiência como experiência profissional e nessa área de RH, a pergunta que talvez, eu não sei, pessoal, se vocês já pararam para pensar nisso. Eu, Samuel, eu vou dizer duas coisas. Ser demitido, se eu estou na empresa, ou não ser contratado. Se o Instagram, o meu Facebook for bem, vou usar uma expressão zoado, por exemplo, eu sou um baita de um cara usar o exemplo da colega, eu sou um baita de um jornalista. Falo inglês, ou sou um publicitário bem expert, mas o que acontece? Vivo meu estilo de vida, vivo na balada, vivo postando, fazendo aquele auê, aquela bagunça, mas na minha rede social. Na sua experiência, o recrutador, ele chega a pensar o seguinte, olha, esse cara aqui pode ter um futuro profissional, mas essa vida dele aqui é bem uma interrogação, eu prefiro não mexer. Isso acontece? Acontece. Acontece. Acho que a gente precisa ser um pouquinho político, inclusive em outras redes sociais, tá? Eu me privaria, por exemplo, de discussões polêmicas, entrar em política no Facebook, no Instagram, ou qualquer tipo de radicalismo em qualquer área, seja sair para balada, sair para usar muito, estar no Instagram, etc. e tal. Recrutador olha e olha muito, gente. Eu trabalho com RH o dia inteiro. O dia inteiro. Uma das coisas que mais me perguntam é, Matheus, no LinkedIn a gente tem alguma outra plataforma que possa monitorar outras redes sociais ao mesmo tempo? Que a gente gosta de ver a vida pessoal dessas pessoas. Traduz muito o que eles fazem no mercado.
Eles perguntam isso muito. Eu diria assim, uns 30% das minhas reuniões eles perguntam se a gente tem alguma coisa ou pensa em fazer alguma coisa como essa. Então, seja um pouquinho mais... eu vou na economia, eu vou causar muito, etc e tal. Beleza, pode causar, entendeu? Mas dá uma maneirada na rede social. Tá? É saudável, principalmente porque quando a gente fala de início de carreira, a gente está falando de muito mais comportamento, postura, atitude, interesses, vontade de aprender, do que qualquer outra experiência, etc. Tá? Então, pensem nisso com carinho, de verdade. Eu aprendi isso não da pior maneira. Já vi gente aprendendo muito de uma forma muito ruim também. Mas já fui, por exemplo, chamado a atenção num RH, por exemplo, porque eu falei alguma coisa da empresa, por exemplo. Sabe? Poderia ser, por exemplo, demitido. E eu era estagiário ainda, sabe? Era menino. Então, tem formas de você... Tem posturas que a gente tem que adotar nas redes sociais quando a gente pensa em procurar um emprego. Tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Algo que, de repente, despertou? Porque é algo interessante. Uma pessoa igual o Matheus, que já alcançou e já conquistou tanto, vir falar para dentro de uma sala de aula, parece que quebra um pouco aquele desafio seguinte. Puxa, a pessoa, para ter um sucesso, ela tem que ter mais de 50 anos, ela tem que já ter cabelo branco, ela já tem que ter um patrimônio X. E a gente vê que na nossa realidade de profissionais, isso não acontece mais. Ele já passou por vários países, ele atende vários países, e hoje ele está mostrando para nós um pouquinho dessa gota do seguinte: a sua característica, a sua presença nas redes sociais fala muito do quem você é, fala muito do que você gosta, fala muito do que você deseja, e isso é pautado num processo seletivo. Então, talvez vir aquele para a gente, será que o que a gente tem falado, publicado, repartido, realmente tem sido com qualidade, tem sido efetivamente para poder trazer contribuição? Ô Matheus, e só uma questão. A gente fala muito do LinkedIn tudo, mas quando a gente fala do WhatsApp, existe alguma relação que o WhatsApp ele poderia ser mais esse meu caminhão de despejo do que efetivamente as redes sociais? Por exemplo, porque eu não vou despejar no LinkedIn, nem no Facebook, nem no Instagram, porque eu tenho medo que as pessoas vão falar de mim. Mas, de repente, eu despejo isso nos grupos, e nos grupos as pessoas falam assim, puxa vida, né? Coisa interessante, aquele cara nas redes sociais, ele é a pessoa mais santarrona possível. Porém, aqui nas redes sociais, o que ele manda de foto, de vídeo, meio que... O WhatsApp, ele chega a ser esse fundo de quintal para a gente utilizar para tudo que a gente quer, na sua percepção? O WhatsApp, ele tem... É mais difícil traquear o que você faz, né? Porque você manda para quem você quiser. A partir do momento que saiu, por exemplo, digamos assim, o seu colega direto que recebeu aquilo, quem reenviou aquilo foi o seu colega direto, não foi mais você. A menos que apareça num vídeo, numa foto, não sei. Mas é um pouco mais difícil. Mas é uma vida muito mais privada quando a gente está falando de WhatsApp. Né? É uma rede social, sim, mas ela... Bom, não há como compartilhar isso sem nenhum critério para todas as pessoas. É diferente. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais algum destacamento? Sim ou não? Está todo mundo aí bem antenado agora como é que vai trabalhar as redes sociais, principalmente essa parte de prospecção no mercado, como que você vai ser um profissional mais antenado e digitalizado? Beleza? Matheus, queremos te agradecer. Obrigado pela sua atenção. Obrigado porque você consegue fazer o que talvez é um grande desafio nosso, que é ter plantado sua semente aqui dentro, ter estudado aqui dentro, foi lá para fora. Na verdade, o Matheus ele mostra muito o que Einstein falou para nós numa outra oportunidade seguinte. Sabendo que que era impossível, ele foi lá e fez. Essa lógica de Einstein é muito interessante. Sabendo que era impossível, ele não sabia que algo era impossível, ele foi lá e fez. Então, a naturalidade que o Matheus nos passou hoje é o seguinte: é possível você ser maquinzista, é possível você estudar disciplinas de empreendedorismo, disciplinas da área do direito, da engenharia, e você chegar em lugares que talvez nem nos seus melhores sonhos você achava que ele iria alcançar.
Quando ele falou que agora, eu nem sabia que era LinkedIn há 5 anos atrás. Imagina um dia o Matheus, estou fazendo apenas uma conjectura, sentado na casa dele e falou assim, cara, eu nem sei o que é esse tal de LinkedIn, mas daqui 5 anos eu vou trabalhar lá, eu vou atender a América Latina, eu vou viajar para cima, para baixo. O que eu quero dizer? As possibilidades de crescimento que a área, essa tecnologia que nos envolve é tão grande, que hoje a gente está sentado aqui. Amanhã, talvez a gente não vai chamar mais o Matheus para vir palestrar para a gente, porque ele não vai ter tempo, mas ele fala assim, não, Samuel, tem uma nova tecnologia que eu virtualmente vou começar a andar dentro e eu posso palestrar normalmente. A gente já parou para pensar sobre isso? Obrigado novamente, viu, Matheus, pela sua atenção. Salva de palmas para eles. Professor Marcelo, quer algum encerramento? Deixa eu passar aqui, porque o professor Marcelo aqui no Mackenzie, ele é o idealizador de toda essa lógica do empreendedorismo, de princípios, essa área tanto de projetos, então está no coração dele ainda tanta coisa que não nasceu ainda, mas está acontecendo. Tá. Só que não esperem, porque o Einstein não vem, ele já morreu, tá? Eu não vou conseguir trazer. Não, mas eu quero agradecer ao Matheus. Está aqui uma pequena lembrança desse momento. Obrigado.